Como vimos no domingo que passou, Jesus sai, segundo o capítulo 5 do Evangelho de Marcos, do tropel daquela multidão, onde tudo é cor, tudo é poeira, tudo é movimento, tudo é barulho, tudo é vida, e volta para casa, vai para a sua região Nazaré, e o inusitado acontece. Ninguém sai ao seu encontro, dele não se aproximam os enfermos, e as resistências afloram. Jesus não faz arder o coração das pessoas da sua própria casa, os seus conterrâneos, como um desconhecido que aquece o coração. Não há mistério na sua presença para os seus conterrâneos. As pessoas pensam que já o conhecem, como dissemos no domingo passado. Por isso a poesia, o movimento, o acontecimento, a potência criadora não tem espaço entre os conterrâneos de Jesus. E ficamos admirados com a admiração de Jesus, o seu trauma, o seu espanto diante do fechamento, da incredulidade, da superficialidade vinda daqueles que são da sua própria casa. E semana passada gastamos aqui um tempo conversando sobre, esse problema, esse alerta do Evangelho. Interessante, antes do envio vem, Marcos coloca esse texto, talvez para nos alertar, que talvez a maior incompreensão Jesus a sofra e a experimente entre os seus, entre nós cristãos, que nos julgamos às vezes tão conhecedores do Cristo, e dele sabemos tão pouco, porque não estamos abertos ao seu mistério, à sua novidade, porque já o temos muitas vezes engaiolado nas nossas doutrinas e nas nossas ideias pré-concebidas sobre ele. E é muito bacana, porque aqui aparece um elemento bonito de Jesus, que para nós assim, é muito inspirador. Esses entraves, e que entrave, chegar na própria casa e se sentir, não tem espaço, os milagres não podem acontecer ali, como diz o texto. Esses entraves entristecem Jesus, certamente, incomodam Jesus, mas não o engolem, não o catapultam, não o paralisam. Ou seja, as resistências, e Jesus as experimenta tanto, não são motivo de desistência. Esse é que é o barato desse texto, essa perícope da semana passada. E aí aparece a palavra contudo, a despeito de, todavia, apesar de, contudo, percorria Jesus as cidades vizinhas. Nada tirava Jesus do tropel da multidão, da poeira das estradas. E em seguida, e aí o texto que acabamos de ler, ele chama, quer dizer, todo aquele problema, toda aquela resistência, que dificulta tanto o caminho de Jesus, certamente entristece a vida de Jesus, não é capaz de fazer desisti-lo, e ele sai pelo caminho. E o texto diz, o texto seguinte, essa perícope que acabamos de ler, e ele chamou 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. As crises para Jesus, as incompreensões, são um lugar não para o recolhimento, elas são lugar para um salto de ação, mais movimento. E Jesus chamou, diz o texto, enviou, essa palavrinha importante para nós aqui hoje, e empoderou essas pessoas, deu-lhes essa autoridade, essa autoridade, aquela que aparece já no primeiro milagre, lá no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, e depois, daquele jovem endemoniado lá, aquele espírito imundo que tomava, que essa expressão é muito forte aqui no Evangelho de Marcos. Aí as pessoas ficam encantadas e diziam que Jesus ele ensinava como quem tem autoridade. Essa é a palavra, que ele lhes deu autoridade, essa autoridade que as pessoas viam em Jesus, e muito em função daquilo que Jesus dizia,
do elemento cativante, sedutor das suas palavras, né? Que eram sempre palavras que traziam um encantamento. Ele falava como quem tem autoridade. É interessante que Jesus não dá a quem ele chama poder sobre as pessoas. Jesus não lhes dá poder sobre os corpos dessas pessoas. Jesus não lhes dá poder para determinar o que seja bom, o que seja ruim para essas pessoas. Nem Jesus tinha esse poder. Não era assim que o poder se manifestava em Jesus. Como poderia sê-lo naqueles a quem ele chama e empodera? O poder nunca foi em Jesus mando, o poder em Jesus nunca foi dominação sobre as pessoas. Alguém seria capaz de mostrar um texto em que o poder é sinônimo de domínio, controle? Jesus é aquele que controla as pessoas. Mas se não é para Jesus, não pode ser para os discípulos. Então nós não podemos entender a autoridade, o poder foi dado nesse diapasão. Jesus dá a eles o poder que lhe é próprio, ou seja, a força para lutar a favor, com as pessoas, a fim de que elas sejam mais sadias, a fim de que elas não se sintam escravizadas por poderes desumanizadores, poderes escravizadores, que no Evangelho de Marcos se chama de poderes imundos, espíritos imundos. Aliás, não era o poder como força que o jovem gadareno, como vimos lá na semana retrasada, precisava, aquele que vivia entre os túmulos. Isso ele tinha de sobra. Como disse Rubem Alves interpretando esse texto, eu acho tão bonito. O menino tinha poder, mas não tinha amor. O problema daquele jovem não era o empoderamento de força, era o empoderamento de amor. As expulsões, as curas, são em Jesus todas formas de amor e não formas de poder. É o empoderamento amoroso, vamos chamar aqui. O tom é sempre esse. A autoridade de Jesus é uma palavra, essa palavra autoridade é uma palavra para dizer a potência do seu amor. Só isso, não é blá blá blá. É sensibilidade de Jesus ao sofrimento das pessoas. O problema que obceca, o problema que chupa, que suga, que força Jesus e que canaliza a sua força é o sofrimento das pessoas, não o pecado das pessoas, não as infrações das pessoas, não o erro das pessoas. Assim, Jesus os empodera e os empapa de amor. A autoridade lhes foi dada. Aliás, no Evangelho de Mateus termina, né? Toda autoridade me foi dada, né? Jesus vai dizer, mesma palavra, exousia, toda palavra. Aliás, essa palavra virou o nome de um míssil americano, Exocet, não é isso? Olha que interessante. Quando a gente traz essas palavras para o seu berço, vocês acham que o poder de Jesus é um míssil que é lançado para destruir uma aldeia, vidas? Jesus os empapa de amor, os empodera nesse sentido de amor, não lhes dá armas, não lhes dá cartilhas, não lhes dá sequer manuais de teologia. Ao contrário, empoderar para Jesus é tirar todas essas coisas que geralmente a gente abriga nessa gavetinha da palavra poder, força, ter, armas, luta. Aliás, empoderar em Jesus é geralmente tirar essas coisas que a gente julga importantes para o exercício do poder. Empoderar a Jesus é desempoderar. Empoderar em Jesus não é ter, é deixar. Aliás, Dom Pedro Casaldáliga, num poema lindo dele, Pobreza Evangélica, não ter nada, é isso, não ter nada, não levar nada, não poder nada, não pedir nada.
E de passagem, não matar nada, não calar nada. Somente o Evangelho, como uma faca afiada, e o pranto e o riso no olhar, e a mão estendida e apertada, e a vida a cavalo dada. O que devem eles levar? Aí o texto vai dizer, né? Jesus vai dizer, eu recomendo, né, que vocês levem o quê? Essas instruções de Jesus, elas são esclarecedoras a respeito da sua proposta, né, disso que nós estamos falando. Ordenou-lhes Jesus que nada levassem, exceto duas coisas: cajado, né, que é o bordão. O cajado aqui não é para bater em ninguém, o cajado aqui não é para mandar em ninguém. O cajado aqui não é como o cajado papal, se bem que esse Papa desqualificou toda essa simbologia, não tem mais sentido nenhum. O cajado, Lenita, é para, né, 80 anos de idade, precisa, né, caminhar pelas pedras, né? Cajado, quais as duas coisas que eles têm que levar? Aliás, são três coisas, mas assim, cajado e sandálias. Isso é para quê, gente? Para caminhar. Caminhar. Não é para parar, não é para vigiar, não é para caminhar. Caminho. Interessante. Jesus é radical. Aliás, no Evangelho, acho que de Mateus, nem sandália é para levar, é para ir descalço. Hein, Bruno? Descalço. É para andar sem sandália, sem nada. É radical. Jesus, vocês não vão levar nem pão, aí é demais, né, Lenita? Nem a sacola, nem moeda, nem duas túnicas, mas pelo menos duas túnicas, Jesus, uma para o dia, né? Outra, enquanto a outra estiver lavando, eu uso uma, depois, não. A preocupação de Jesus é sobre o que não devem levar, o que não levar, o que eu não preciso para caminhar em direção ao outro, o que eu não preciso para apostolém, para ser enviado. A palavra apóstolo é isso. O que eu não preciso nesse movimento de ser empurrado, catapultado em direção ao outro, que esse é o movimento, esse é o salto da ação. Vão. O que eu não preciso para dialogar com as pessoas, o que eu não preciso na busca da hospitalidade, o que eu não preciso e que pode facilitar esse encontro com o outro, a hospitalidade. Mas não é assim? Quando eu levo coisas, quando eu levo certezas, fica difícil solidarizar-me com o sofrimento do outro. É provável que quando eu leve certezas, eu fique julgando o sofrimento do outro. Quando eu levo manuais, é provável que eu fique querendo enquadrar os outros que sofrem na visãozinha pequena do meu manual. Não levem nada, não. Nada ter, nada possuir, nada levar. Só o Evangelho. Como se Jesus dissesse: não queiram saber de manuais, o importante é o Manuel. O Jairo, a Talita, o jovem que não sabe nem o nome dele, está tomado por aqueles espíritos imundos, não tem vontade própria, não tem amor, é escravo de outros. Os manuais do amor, eles são apenas para nos ajudar a levar as pessoas, mas quando a gente chega lá, muitas vezes eles têm que ser rasgados. Eu me lembro no seminário, quando eu aprendi a evangelizar, essa palavra é interessante, né? Eu aprendi a evangelizar. Então você tem que convencer a pessoa de que ela é pecadora, e quando ela se convencer, eu sou pecador, aí você aplica o remédio é Cristo, aí você dá o remédio para ela. Hoje eu sei que aquilo não era remédio, aquilo era veneno. Que história é essa? Vai levar o evangelho, vai levar. Jesus, vocês não vão levar nada, vocês têm que estar leve, tem que ter a alma leve. Não é assim, cara. Quando vocês fazem as viagens de vocês, geralmente não é assim.
As pessoas sábias, os viajantes sábios, são aqueles que levam pouca coisa. A minha primeira viagem com a Ana Paula quase acabou o nosso casamento. Uma desgraçada de uma mala, que até hoje eu tenho raiva daquela mala. E ainda a alça quebrou, literalmente uma mala sem alça. Bom, o fato é que até hoje a gente ainda continua levando muita coisa. Acabei de ouvir um texto do meu amigo Ricardo Lengruber, que foi lá para o Chile, que foi lá para a Argentina, para a Cordilheira, né, de moto com um grupo. E o primeiro relato dele, quando voltou, levei muita coisa, não precisava. E olha que era pouca coisa na rabeira lá da motocicleta. Não precisava. Quantas coisas a gente não precisa, Nelly, para ir em direção às pessoas. Quantas coisas a gente não precisa para ser feliz. Viver muito com pouco, com o mínimo. Vejam, esse é o conteúdo, essa é a ideia desse poder, olha só, com o qual Jesus os empodera para que eles possam ir. Paulo César Botas, né, que é um frei católico, um poeta da fé, ele diz uma coisa tão linda, ele construiu uns mandamentos do diálogo, assim, né? Então ele diz assim: bem-aventurado sejas quando não te sentires autossuficiente enquanto estiveres dialogando. Eu sei e o outro não sabe, eu tenho alguma coisa, eu vou levar para o outro, eu me basto. Não. Bem-aventurado sejas quando mantiveres tuas convicções sem as apresentar como normas absolutas. Jesus os envia. Ei, Claudinha, todos somos enviados. Apóstolo aqui não é um título. Apóstolo João, apóstolo, os nomes vocês já conhecem aí, né? Apóstolo, é um negócio imponente, né? É um negócio assim, apóstolo, não é um título apóstolo, não é um status. Apóstolo é uma semente, é um potencial da condição humana, que pode ser despertado ou não. Esse potencial é a capacidade, né? Aquela coisa, cada um carrega o dom de ser capaz de ser, cada um carrega esse dom de ser um dom, de sair de si mesmo, de sonhar junto com alguém, de sonhar um mesmo sonho, de abraçar um outro, sobretudo na sua dor e no seu sofrimento, abraçar e não agarrar, abraçar e não amassar, abraçar e não amarrar. O texto resume a teologia desse encontro, o texto lá de Mateus: de graça recebestes, de graça dai. É viver isso. Trata de ser esse dom para alguém, dessa dádiva, de ser uma dádiva na vida de alguém, desse ser um presente na vida do outro, mesmo quando não temos presentes para levar esse outro, desse abrir-se em abraço, que Jonas disse tão bem na sua canção, que a gente devia cantar mais aqui na igreja. Eu quero abraçar o mundo inteiro, como tradução do imenso amor que torna o meu gesto verdadeiro e me faz irmão do doador. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. Eu confesso para vocês, pena que está gravando aqui, essa ideia de sucessão apostólica me arrepia. O que é estar na linha dos apóstolos? É estar nessa linha da doação de si, da entrega de si, nesse abraço de abertura, que não quer agarrar, que não quer prender, só quer acolher aquele que sofre. Essa é a verdadeira sucessão apostólica. Querem ser apóstolos? Por isso que no Evangelho de Lucas não são apenas os 12 que são enviados. Mais à frente, no capítulo 10, se eu não me engano, ele envia um outro grupo agora, um grupo de 70. Ué, mas se são os 12 só? Não, 70 enviados, apóstolem, são apóstolos também. 70, 7 milhões, 7 bilhões, sei lá
Quantos que invisíveis, anônimos, sem títulos, desconhecidos, são um sacramento dessa presença abraçadora e abrasadora de Deus na vida de alguém, como uma mulher desconhecida que foi uma apóstola para a conversão de uma figura chamada Jean-Yves Leloup, e que era o grande teólogo da vida do Sebastião, que faleceu essa semana, nosso querido Sebastião, hoje toda a família aqui, e nós choramos juntos a sua saudade, e eu me lembrei dessa experiência de conversão de Jean-Yves Leloup, vivendo como um mendigo do absoluto, procurando migalhas de pão nos cestos do lixo da noite, na cidade de Marsella, na França. Vê-se de repente esgotado num bar de pescadores no cais da cidade, desaba num canto, coloca a cabeça entre os braços, começa a chorar que nem uma criança. Não aguento mais essa vida. E quando me acalmei, diz ele, um garçom veio trazer-me um chocolate quente e 2 croissants. E eu disse que eu não tinha pedido nada daquilo, porque eu não tinha dinheiro, imagina, um mendigo. E o garçom me respondeu que uma senhora tinha pago. Mas quem? Perguntei. Ela já saiu, não sei quem é. Um chocolate quente e 2 croissants. 2 pontos. Creio que ali fiz a minha primeira comunhão. Eu não gosto nem de chocolate quente, nem de croissants, diz Leloup. Mas não eram mais eles, era a presença real de um ser que é amor. Saberá um dia essa desconhecida, que naquela manhã ela fez sair um condenado do inferno, depois de ter beijado a xícara branca. Eu saí pelo porto. Eu que nunca dançava, pus-me a rodopiar como um passarinho, sentindo-me no céu e cantando e chorando. Eu não tinha mais nada. Realmente eu não tinha mais nada. E, no entanto, eu sabia que nunca mais me faltaria qualquer coisa nessa vida. Eu estava tão feliz que me pus de joelhos sobre o cais e pouco me importava se me tomassem como louco. Aqueles que passavam perto de mim, eu os via cheios de luz. Eu os adorava. Mesmo os barcos, os peixes mortos, as gaivotas que vinham, tudo era luz, uma luz ligeiramente dourada. Saberá um dia essa desconhecida o poder de um ato de compaixão, as consequências de um simples gesto de amor gratuito, anônimo. Quando falo de graça, não penso em um capítulo importante da teologia, nos manuais de teologia helenita. Eu tenho na boca um gosto de chocolate quente e na mão a maciez gordurosa de um croissant. Sem muito compreender, havia recebido a comunhão, experimentado a hospitalidade. De repente, havia recebido um santo sacramento e de vagabundo tornei-me um peregrino. Querem ser apóstolos e apóstolas? É essa semente que está em cada um de nós. E é isso que Jesus quer despertar em nós. Que Ele nos abençoe. Que Ele chacoalhe a nossa vida, nos chame, nos empodere, nos empurre.
e tire os penduricalhos que atrapalham tanto. Essa coisa boa que há em nós, que é ir ao encontro das pessoas. Amém? Que assim seja.